Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Quero desejar um bom dia para você. Quero louvar a Deus agora nesse momento pela sua vida. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que a presença de Deus possa vir sobre a sua casa agora. Onde você estiver, você possa receber a presença, a visita do Espírito Santo. Um bom dia, meu amigo Rudelvi. Bom dia, Neide. Bom dia, Fabim. Bom dia, Fátima. Bom dia, Fernando. Bom dia, Regina. Magda. Bom dia, Luciana. Bom dia, J Jardinagem. Um bom dia, Zilda. Um bom dia a todos vocês aqui que já estão participando com a gente, entrando nesse momento para a gente poder ter um tempo de oração. Bom dia, Karina. Um bom dia, Virtudes. Bom dia, Michele. Bom dia, Fátima. Bom dia, Rodilei. Um bom dia, Sueli. Bom dia, Adriele. Um bom dia aí a todos vocês. Queria começar com uma oração, que nós fizéssemos uma oração juntos, consagrando agora essa manhã aqui ao Senhor. E em nome de Jesus, você vai receber uma palavra que vem do coração de Deus e a presença de Deus te fortalecerá nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos agora. Espírito Santo de Deus, nós consagramos esse devocional ao Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos o nosso dia ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, vem sobre nós, vem com a Tua presença, vem, Senhor Deus, sobre a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Senhor, vem sobre a igreja do Senhor, Pai. Cada cidade que está aqui representada, vem, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas. Vem abençoar as nossas cidades. Nós também já queremos entregar em Tuas mãos em oração e intercessão o Rio Grande do Sul e todas as cidades que foram afetadas, cada pessoa que está lá trabalhando, se dedicando, cada doação que está chegando. Nós queremos também interceder que a presença de Deus venha ocupar os céus do nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e louvamos o Teu santo nome, Senhor. Amém. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de palavra, nós vamos ter um tempo aqui de conversa, de ministração sobre o teu coração e Deus vai te fortalecer. Tá bom? Quero pedir para você aqui compartilhar esse devocional já com o máximo de pessoas possíveis. Vem aqui nessa setinha aqui, ó, e dispara o convite para 20, 30, 40, 50 pessoas. Manda para o máximo de pessoas que você puder mandar, tá bom? E assim que você mandar, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários o nome mais lindo do mundo. Jesus, tá bom? Escreve aqui nos comentários o nome Jesus. Gostaria que todos vocês compartilhassem, que ninguém ficasse sem compartilhar nesse momento, todos pudessem compartilhar e colaborar com essa live aqui, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 20, o versículo 3 e o versículo 4. Depois nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Tá bom? Abre aí Deuteronômio capítulo 20, versículo 3 e 4, Efésios capítulo 6, versículo 12. Hoje eu quero explicar para vocês algumas coisas sobre oração muito importantes. São simples, mas são coisas importantíssimas de você entender, para que você possa orar e entender a razão também, alguns momentos importantes de posicionamento de oração seu, tá bom? Então preste atenção hoje aí no devocional, não dorme não, né? Você que acabou de acordar, de repente está na cama ainda, não dorme não, fica atento aí, Deus quer falar ao seu coração e vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Deuteronômio 20, versículo 3 diz assim: Ouça, ó Israel, hoje vocês
vão lutar contra seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Nossa luta hoje, ela é espiritual e nós a venceremos em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou falar de um outro tipo de guerra, de uma guerra espiritual. Eu quero falar com você aqui, vou marcar aqui o texto para os próximos que chegarem. Obrigado aí a todos que colocaram o texto aqui. Muito bem, eu quero falar sobre guerra espiritual, sobre oração, sobre adoração. Bom, enfim, você precisa orar. Os discípulos chegaram para Jesus e pediram para ele ensiná-los a orar. Jesus, a gente vê na trajetória da vida dele, vários momentos ele separando um tempo para orar. E agora eu quero que você entenda um pouco da razão da oração. A oração em si, ela é um relacionamento com Deus, é o nosso tempo com Deus, é um tempo de conexão com Deus, nós somos nutridos espiritualmente. Na oração nós temos várias atitudes, eu teria que ter vários devocionais aqui para poder ensinar você sobre oração. Mas eu quero falar sobre um princípio, o princípio de nós ocuparmos os céus. Vou falar desse jeito, fica mais claro para você. Ocuparmos o céu da nossa cidade em oração. Vou tentar ilustrar para você entender de uma maneira bem simples, de uma maneira bem prática. Quando um pecado ele é cometido, um exemplo, um assassinato de uma pessoa inocente, um roubo, um ato de imoralidade, um abuso de uma criança, de uma mulher, de um homem. Quando acontece algum pecado naquele ambiente geográfico, aquele lugar então ele recebe o salário do pecado. O salário do pecado ele é a morte, a Bíblia fala. É uma maldição. O pecado então ele ocupa espiritualmente o lugar. Ele ocupa os céus daquele local. E o pecado ele dá uma legalidade. O que é legalidade? O poder de agir. Ele dá uma legalidade para que demônios venham agir sobre aquele local. Por isso que é uma batalha, uma guerra espiritual. O contrário também é verdade. Quando aqui, um exemplo, nós estamos aqui, estamos orando, estamos diante da palavra. Nós estamos ocupando os céus da nossa cidade, do local onde nós estamos, com a presença de Deus. Em alguns momentos com menos intensidade, um exemplo, uma pessoa orando é uma coisa, tem um propósito. A igreja orando tem outro sentido e outro propósito. A oração coletiva da igreja faz a diferença. Quando eu digo igreja, não estou falando necessariamente de uma denominação. Eu estou falando de mim, de você, de nós juntos, a igreja junto. Mas é lógico, a sua igreja local, onde você está, onde você literalmente está. Então a junção, a união das pessoas em oração, não para assistir uma apresentação gospel, não para assistir um teatro, não estou menosprezando nada disso, mas estou falando especificamente a igreja reunida para oração. A igreja reunida para orar. Aquele momento então que a igreja está reunida para orar, aquele momento então, ao contrário do pecado, a gente começa a ocupar os céus da nossa cidade com uma legalidade agora para a presença de Deus agir. É uma batalha espiritual, por isso que é uma batalha de forças espirituais. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Não significa que o mundo pertence ao diabo. Significa que o sistema que o mundo está trabalhando é um sistema maligno.
dominado pelo pecado. É por isso que a luz de Cristo, que hoje já está em você, porque você é um filho de Deus, você que já entregou tua vida a Jesus Cristo, escreve aqui nos comentários: eu sou um filho de Deus. Você que já entregou sua vida a Jesus Cristo, você é um filho de Deus. Nesse momento a luz de Cristo está sobre você e as trevas já não têm mais poder sobre a sua vida. É o que a Bíblia diz. Então nesse momento você está na contramão do mundo, na contramão desse sistema maligno. Você já leva a bênção de Deus aonde você chega, aonde você vai. Então espiritualmente, quando a igreja começa a orar, quando o povo de Deus começa a orar, se une para orar, nós começamos a ocupar os céus daquele lugar, as bênçãos de Deus. Todo aquele local ele é ocupado, ele recebe uma legalidade também para o Senhor agir. Então nós estamos aqui como representantes de Deus na terra. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus. Como embaixador, nós estamos aqui representando uma cultura que não é desse mundo, é a cultura do reino de Deus. Então eu quero realmente hoje incentivar, motivar você sobre a oração, sobre você se posicionar em oração. Aí eu quero voltar para Deuteronômio, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, mas aqui vamos colocar o teu nome. Ouça, ó Maria, Lúcia, ó Suzane, ó Romilda, Fabinho. Hoje vocês vão lutar contra seus inimigos. Aí a palavra nos diz: não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos, para lhes dar a vitória. Muitos cristãos estão fracos espiritualmente, não conseguem suportar o fogo da pressão, o fogo da batalha, o fogo do desânimo, não conseguem suportar porque não se unem em oração com outros cristãos. Quando se tem um movimento de oração, um momento marcado de oração, esse cristão ele não vai se fortalecer espiritualmente, ele está sozinho na manada. Ele está sozinho e não é a culpa da igreja. Em alguns casos, a pessoa está enferma, está doente, está impossibilitada de estar num lugar de oração. É diferente. Mas muitos cristãos, eles não se posicionam em oração. Quando há um chamado para a oração, meu querido, você tem que responder prontamente. Você como um cristão, para que você não seja fraco espiritualmente, quando há um chamado para a oração aí, aonde você estiver, você tem que responder prontamente. Você como parte da família de Deus e do exército de Deus, você tem que responder prontamente. É um chamado do nosso general, Jesus Cristo. Nosso general é Jesus Cristo. Ele fez um chamado para cada um de nós. Nós temos que responder prontamente. Nós temos que dizer sim, Senhor. Imediatamente nós temos que responder. Ah, mas eu não estou com vontade, mas eu não quero. É por isso que você está fraco espiritualmente. Porque você não faz o que você deve fazer. É um mandamento. É um chamado de Deus. Deus está fazendo um chamado para você. Um chamado para a oração. Há muitos fracos, muitos doentes na fé. Há muitos fracos e doentes na fé. Porque eles não dobram os seus joelhos. E eu não estou falando para você que hoje, que a luta que você está passando é porque você não dobra o seu joelho. Eu também enfrento luta, qualquer pessoa enfrenta luta, os apóstolos enfrentaram lutas. Eu estou dizendo para você o seguinte, que a oração e a oração da igreja, a oração coletiva, ela nos fortalece. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você lembra do profeta Daniel? O profeta Daniel, ele estava num lugar de opressão. Ele estava num lugar de extrema opressão. Ele era um escravo. Só que ele se dispôs a orar e ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. A Bíblia não fala quanto tempo que ele se dedicava a orar, mas diz que ele parava 3 momentos do seu dia, dobrava o seu joelho e orava. Eu pergunto para você, você acha que isso fez a diferença? Sim ou não? Você acha que isso fez a diferença? Faço uma outra pergunta para você.
Por quanto tempo da vida de Daniel ele se dedicou a orar 3 vezes ao dia? Muitos cristãos hoje, a fé é como um fogo de palha, não dura uma semana. Pessoas que se entregam a Jesus e a fé deles não dura um dia. Pessoas que se batizam, que a fé deles não dura mais que 15 dias. Pessoas que levantam a mão e dizem, não, eu vou ser um intercessor, eu vou ser um cristão genuíno, e alguns até já se levantam meio mitidão, já começam a acusar os outros que não buscam a Deus, os outros que são tão pecador, que não continuam buscando a Deus, mas que a fé não dura um mês. Daniel orou durante toda a vida dele. Sabe quanto tempo Daniel orou? Toda a vida dele. Desde o momento em que Daniel entendeu quem era Deus, do momento, na sua juventude, que Daniel se dispôs a buscar o Senhor, daquele dia em diante, Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. Significa que ele tinha constância, significa que havia sobre Daniel perseverança, significa que ele entendeu o princípio da oração. E aí eu vou para Daniel, capítulo 10, versículo 12, eu não vou ler o versículo, mas eu vou citar ele aqui. Capítulo 10 fala do famoso momento em que Daniel se dedica à oração durante 21 dias, jejum e oração. Ele está num período de batalha espiritual. Existem momentos na nossa vida sobre a oração que são mais intensos que outros. Você também tem que entender os ciclos. Tem momentos que são mais intensos que outros. E aí a questão é a continuidade, mas alguns momentos tem um pico. Alguns momentos tem uma intensidade maior que outros. Esse momento da vida de Daniel é um momento de maior intensidade. E eu suspeito que o momento que nós estamos vivendo é o momento de você abrir os seus olhos e você ter um momento de mais intensidade. Suspeito que Deus tem chamado a igreja nesse momento para um momento de mais intensidade. O posicionamento da igreja em oração. Daniel orou durante 21 dias e então ele teve uma experiência sobrenatural. O anjo do Senhor veio até ele e falou com ele. O anjo do Senhor disse que Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, a sua oração já foi ouvida. E aí a Bíblia nos deixa claro o que eu estou tentando explicar para você, que o anjo diz, houve uma resistência espiritual. O anjo diz, o príncipe da Pérsia. Ele está falando de um dominador espiritual, ele está falando de um espírito maligno. Houve uma resistência. Ela não foi suficiente, mas foi uma resistência. Uma resistência espiritual que o posicionamento de Daniel, imagina, ele ocupando aquele lugar em oração, em jejum, em adoração a Deus. Esse momento de posicionamento de Daniel foi ocupando os céus e foi fortalecendo aquele momento de batalha espiritual. Você consegue me entender? Está conseguindo me entender ou não? Daniel então recebe a bênção dele. Daniel, talvez essa palavra aqui de Deuteronômio diz, não desanime, não tenha medo, não fiquem apavorados nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Nesse momento aqui, o momento que Daniel perseverou na oração, o momento que ele recebeu a vitória. Irmãos, nós precisamos perseverar na oração. Cada um de vocês pode influenciar outros cristãos também a se posicionar na oração. Talvez você não tenha a intensidade que alguém com mais tempo de caminhada na fé tenha, ou conhecimento como pessoas de mais tempo de caminhada tenha, mas não significa que você não deve orar, não significa que você não deve dobrar o seu joelho e clamar. Não significa que você não deve vencer a preguiça e orar. Não significa que você não tenha que mobilizar pessoas para isso. Talvez um dos papéis que você deve exercer é mobilizar outras pessoas também a orar. Esse é o momento de nós nos unirmos em oração. Eu não sei se você está comovido,
está decidido a fazer alguma coisa. Bom, essa situação do Rio Grande do Sul pelo menos tem mexido muito comigo. Cada notícia, relato, situação que eu tenho visto tem mexido demais comigo. E não só comigo. Eu acredito que com todos aqueles que se dispor a orar e se colocar diante de Deus, não tem como esse momento não mexer com a gente, não é verdade? São tantas situações. Agora eu entendo que nós temos tantos deveres para fazer. Mas talvez nós devemos começar, sem negligenciar nenhum outro, nós devemos começar a orar juntos. Devemos começar a interceder. Talvez hoje você tenha que mobilizar mais 1, 2, 3, 4 pessoas, marcar um momento de oração, vai lá na tua igreja, vai no salão do fundo da tua casa. Nós vamos reunir aqui para orarmos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Vamos orar uns pelos outros, mas vamos orar também pelo nosso país. Vamos orar pelo estado do Rio Grande do Sul. É um tempo de intensidade. É um tempo de você colocar intensidade na tua oração. A tua oração pode salvar uma vida. Ontem nós iniciamos uma campanha de arrecadação, como muitas pessoas, graças a Deus, estão fazendo. Tem que fazer. É o poder do povo. Tem que fazer. E o poder das pessoas em fazer isso é muito grande. As pessoas têm feito isso de maneira rápida, fazendo chegar onde tem que chegar. Graças a Deus pelas igrejas, se não todas as igrejas, pelo menos uma em cada cidade, está mobilizando as coisas. Graças a Deus pela igreja. Se não todas as igrejas, mas aquelas que estão disponíveis lá no Rio Grande do Sul, se tornaram abrigos. Graças a Deus pelas igrejas. Pelo povo de Deus, é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado. Nós somos desse tamanhozinho, ó. Tem uma história que eu sempre conto sobre a oração, sobre o chamado. Eu sempre digo, havia um incêndio na floresta e um beija-flor, ele via no rio, pegava água, jogava no incêndio. E aí então os outros animais disseram, você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio com essa quantidade de água? E o beija-flor responde, eu estou fazendo a minha parte. É isso que você tem que tomar consciência. Nós somos tão pequenininhos. Onde nós começamos a mobilizar, eu também ofertei e muitos aqui ofertaram. Se não para esse Pix, para outros lugares que estão fazendo a bênção para o mesmo lugar que nós estamos fazendo. Eu vou prestar conta para vocês dos depósitos que foram feitos. Nós já mandamos o dinheiro ontem. O que arrecadou ontem nós já mandamos. Porque não é para ficar acumulando, para esperar, juntar tanto para mandar. Tem que mandar imediatamente. Então o que a gente arrecadou ontem, nós mandamos ontem. Ontem já foi feito o Pix para onde tem que ir o recurso. Eu vou colocar aqui o depósito Pix que a gente mandou. Mandamos para uma pessoa física. Porque essa pessoa já está comprando as coisas e disponibilizando para quem precisa. Nós arrecadamos ontem 5.000 e tantos reais. Nós já mandamos os 5.000, que é o que a gente conseguiu mandar ontem. Já mandamos por depósito, por transferência Pix, já mandamos esses 5.000. E eles foram usados exclusivamente para comprar, nesse caso, cobertas. Chegando uma frente fria no Rio Grande do Sul, não se tem mais colchão, não se tem mais nada. É tudo doação. Então foram compradas cobertas. Essa pessoa que recebeu o dinheiro, o nome dele também é Fernando. Essa pessoa que recebeu o dinheiro está lá trabalhando como voluntário. Ela já comprou 10 mil reais em cobertas. 10 mil reais em cobertas. Depois eu mostro aqui os prints das compras, coisas. Já está comprando nas lojas Colombo. Comprando nova lá nas lojas Colombo. A loja Colombo está ajudando, está vendendo cobertas e coisas essenciais a preço de custo. Então foi comprado a preço de custo, as cobertinhas, aquelas mantinhas. Foi comprado e está sendo disponibilizado. Vai chegar amanhã a encomenda de barco, porque não chega de caminhão onde eles estão. Tem que vir do depósito lá de tal lugar e vir de barco para chegar. Ele vai me tirar uma foto na hora para eu só prestar conta. É importante prestar conta.
Isso que eu falando para você, tanto eu quanto outras pessoas, outros movimentos, que imediatamente o recurso chega. Não fique esperando o governo que quando vai saber que vai mandar algum dinheiro, se mandar. Então tem que ajudar assim, ó. A igreja tal lá que está trabalhando, o povo tal lá, o grupo tal que você conhece, tem que mandar para lá. E não importa a quantidade. Se você pode fazer um depósito, uma transferência, seja R$5 toda semana, faça. Deixa de comer alguma coisa, faz um jejum e faça um depósito de R$5 que seja para um desses movimentos, qualquer um deles. Para que você possa ajudar. Mas principalmente se posicione em oração. Que ótima oportunidade que você tem agora de viver de fato o primeiro amor. Quanto tempo talvez que não saia uma lágrima dos seus olhos no momento de oração. O coração da igreja em muitos momentos fica endurecido. Mas esse é o momento que Deus está agindo no coração da igreja e levantando a igreja. Então aí, glória a Deus, louvado seja Jesus. É a nossa parte, é uma gotinha de um beija-florzinho jogando água no incêndio, mas é a nossa parte. E eu vou prestando conta para vocês podem continuar fazendo transferência e eu garanto para vocês, esse dinheiro não vai ficar guardado, ele vai chegar aonde for, que seja R$100, que seja 200, que seja 1 milhão, vai chegar aonde tem que chegar. Amanhã aqui no nosso devocional, nós vamos receber o pastor Anderson. Nós temos 2 contatos principais, o Fernando, que está numa região, ele está trabalhando intensamente lá, é conhecido meu, é aqui da igreja de Corbélia, ele se mudou para lá, mora lá, nessa região, ele está trabalhando, então já tá executado, o dinheiro não está guardado, já foi usado. E o pastor Anderson Pereira, que vai estar comigo aqui no devocional, uma das regiões mais afetadas, ele está atendendo um bairro, ele vai compartilhar com a gente aqui. Um bairro, eles estão tentando ajudar aquele bairro, de 600 casas no bairro, sobrou 40 de pé. Não tem mais casa, acabou as casas. Ele vai estar aqui amanhã com a gente, ele vai estar no nosso devocional, já veio outras vezes, ele vai vir, vai ministrar o teu coração, vai compartilhar com a gente. Você vai ter a oportunidade, ó, já estou avisando. O que chegar de recurso de hoje em diante na nossa chave Pix, amanhã nós já vamos fazer a transferência para ele poder usar lá, que eles têm lá o movimento e precisa de recurso. Eu sei, meu querido, o nosso recurso ele é insuficiente para nós, mas diante de Deus Deus vai fazer uma multiplicação. Eu quero orar aqui hoje, de fato, pela tua prosperidade. Eu quero orar que hoje haja uma transferência de riquezas para todos aqueles que estão sendo generosos, não importa como, mas estão sendo generosos. Eu quero orar para que você entenda hoje essa questão espiritual. Você tem que ocupar o céu da nossa nação de oração e de adoração. Aquele show maligno lá da Madonna, naquela orla lá de Copacabana, aquilo lá, meu querido, atrai demônios. Aquele momento ali foi ocupado por demônios, aquele lugar. Só desgraça que acontece. E assim, quando pecados são cometidos. Agora, quando a igreja se posiciona. É momento em que todas as igrejas que não tiverem lá naquele local trabalhando, precisam estar se encontrando para orar. Precisa se mobilizar, que sejam pequenos grupos de oração. Tem que mobilizar a oração. Então, se você está aqui, é um pastor, hoje faz um chamado para a tua igreja, para que eles possam orar. Marca o horário, chama o povo para vir orar. Você é um intercessor na sua igreja, vai lá, manda uma mensagem no grupo de intercessão, eu quero chamar vocês para oração. Tenho certeza que o líder da sua igreja, o pastor da sua igreja, não vai se incomodar da igreja a orar. Tem que orar. A igreja tem que posicionar em oração. Você tem que dobrar o seu joelho. Esse é um momento de compaixão. Nós temos que dobrar o nosso joelho e ocupar os céus da nossa cidade. Tem chuva marcada para o Rio Grande do Sul nesse fim de semana. Mesma quantidade de água que choveu recentemente. Nós precisamos orar e repreender essa chuva. Nós podemos, através da oração, repreender essa chuva. E nós vamos orar, nós vamos se posicionar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar juntos agora, meu. Eu quero orar por você. Quero louvar a Deus aqui por todos vocês. Eu quero agradecer
as ofertas que chegaram, não importa o valor. Quero agradecer a todos vocês que se mobilizaram. Se você quer ofertar ainda, você pode ofertar quando você quiser. Chave Pix é a mesma, eu vou divulgar no nosso grupo de novo, no meu Instagram aqui. É uma conta criada para isso, tá? Fica tranquilo, não está sendo usado para despesa da igreja aqui não. É uma conta específica para isso, está lá disponível para isso. Só está recebendo esse recurso. Todo o dinheiro que entra lá é para isso. Chave Pix é igrejametodista.corbelli@gmail.com. Quero louvar a Deus pela sua vida. E você, irmão, que não ofertou, não tem problema. Você vai orar aqui pelos irmãos, por todos. Todos aqui fazem parte. Aqueles que ofertaram também em nosso nome. Fizeram a nossa parte juntos. Nós estamos juntos nisso. Agora todos que estão aqui, quero te fazer um chamado para a oração. Talvez você precise ir para o altar hoje, derramar uma lágrima, encher os céus da sua cidade de oração, da presença de Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e vou aproveitar a orar pelas suas necessidades. Pessoas aqui, meu querido, que estão enfrentando câncer, depressão. Eu quero orar hoje pela transferência de riqueza, para que venha bênção sobre a sua vida. Deus te faça prosperar. O Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata. O Senhor vai colocar os recursos na mão do povo dele. O Senhor vai colocar riqueza na mão do povo dele, porque o povo dele é um povo generoso. É um povo que sabe aonde colocar os recursos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos a nossa vida. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, opera sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem de uma maneira sobrenatural tocar os nossos corações. E Senhor, vem tocar aquelas pessoas que nesse momento aqui estão precisando de um milagre, que estão enfermas, que estão doentes, que estão internadas, que estão passando por câncer, por depressão, por ansiedade. Senhor, nós queremos nos unir em fé no nome de Jesus e declarar cura sobre essas vidas. Senhor, eu quero abençoar todos que já ofertaram, Pai, todos que colaboraram nessa campanha, seja nessa conta ou em qualquer outra que eles ajudaram, Senhor. Quero orar pela vida deles e quero declarar nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor que haja uma transferência de riqueza sobre a vida dos seus filhos. Que o Senhor tire a riqueza da mão do mundo e coloque na mão dos filhos do Senhor. Coloque esse recurso na mão dos filhos do Senhor, que nesse momento os negócios sejam destravados. Situações da justiça sejam destravadas agora. Em nome de Jesus, heranças sejam destravadas agora. Que de uma maneira sobrenatural chegue recurso na mão do seu povo. Senhor, usa a tua igreja para abençoar aquele estado, o estado do Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus, nós nos unimos em fé e repreendemos agora essas chuvas que estão chegando novamente sobre o Rio Grande. Nós repreendemos e ordenamos que essas chuvas se afastem. Que essas chuvas se afastem, vá para o oceano. Em nome de Jesus. Se afastem daquele estado agora. Abençoe todos que estão trabalhando lá, Senhor. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estão nos resgates lá. Abençoe cada alojamento, cada acampamento, Senhor. Estende as tuas mãos. E, Senhor, a família 659. Quero pedir a tua bênção agora sobre a família 659. Que o Senhor traga da tua bênção sobre todos aqui. Muitas pessoas que precisam de um milagre aqui na família, na casa. Faz, Senhor Deus, um milagre agora na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor. Amém. Queridos, amanhã você não pode perder o devocional. Quero fazer esse apelo para você amanhã participar com a gente aqui. Faz um esforço para estar ao vivo com a gente. Se você puder também, convida outras pessoas. Pessoas têm que ouvir sobre isso. Pessoas têm que se sensibilizar, têm que ouvir sobre isso, têm que orar sobre isso. Então amanhã o pastor Anderson, se Deus quiser, vai estar conosco aqui, 7 horas da manhã. Então faça um convite aí para umas 10 pessoas. Manda um convite para essas pessoas. Chama elas para estar nesse devocional com a gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. A gente se vê amanhã, 7 horas da manhã.